Os deputados do Parlamento ucraniano deveriam ter iniciado o processo de impeachment. Sabe pelo que eu mais defendo? Pela aliança da Ucrânia com os Estados Unidos, pelo menos mais ou menos no modelo de Israel. A maior parte do seu público está fora da Ucrânia, são da diáspora. Vou explicar para eles. Quem é Pritula Besponda? Um ator de quinta, desculpe, com humor grosseiro e cafona em algum canal do Pinchuk. Eles acreditam que quem não gostam no YouTube deve ser alvo do SBU, como li em posts desse personagem que defende ações conforme as leis de guerra. Porém, ele não diz que é preciso lidar com Ermak, Umerov ou Mindic conforme as leis de guerra. Olá, amigos, este é o canal Continente. Eu sou Helena Prigova. E hoje, antes de começarmos nossa conversa com Denise Elisevich, já aviso vocês. Por favor, inscrevam-se, compartilhem o vídeo e ativem o sininho. Isso é muito necessário para a divulgação das informações que vocês recebem no nosso canal e no canal do Elisevich. Não deixem de se inscrever também no canal do Denis. Na descrição vocês vão encontrar tudo sobre onde se inscrever. Denis, oi! Olá, olá Helena. Olá, eu estou acompanhando você. Estou acompanhando, por assim dizer, suas atividades. Eu admiro muito o que você faz e quanta energia você tem para lutar contra moinhos de vento. Às vezes eu acho que você é uma Dom Quixote. O quanto desse espírito de Dom Quixote você acha que tem? Com certeza não sou Dom Quixote. Não quero tirar dos ricos para dar aos pobres e não acho que luto contra moinhos de vento. Às vezes, claro, surge essa sensação, essa impressão, mas eu entendia perfeitamente primeiro com o que eu estava lutando e o que estava por trás disso. Todos sabiam que seria uma maratona, não uma corrida curta ou fácil. Denise, quem você se considera? Primeiro me vejo como empreendedor, depois talvez como figura política. Definitivamente não sou político nem ativista. Qual a diferença entre político e figura política? Bem, político, no meu entendimento, claro. Política é aquela pessoa cujo trabalho é a luta constante pelo poder. Ou seja, todas as ações dele devem ser direcionadas a conquistar o poder a qualquer custo, sem qualquer ou com o mínimo de princípios morais ou escrúpulos. Minha vida não gira em torno disso. Ou seja, se eu quisesse simplesmente chegar a algum lugar, provavelmente teria 1000 oportunidades. Primeiro antes da guerra, segundo durante a guerra, 1000 outros caminhos diferentes e mais fáceis. Não apenas mais fáceis, mas muito mais vantajosos, eu diria. Eu entendo perfeitamente sua intenção, porque você ama a Ucrânia e pretende voltar para lá. Eu realmente espero que seu sonho se realize algum dia, mas eu sou otimista. Sabe, na verdade, eu sou mais pessimista, porque um pessimista é um otimista bem informado. Eu olho para o que está acontecendo agora e não entendo aquelas pessoas que foram minhas amigas a vida toda. Podemos conversar em ucraniano, em alguma língua comum, mas estamos falando línguas diferentes, de lados opostos e com visões diferentes da situação. Ultimamente, eu simplesmente descrevo o que está acontecendo e você comenta. Eu virei cidadã americana há milhões de anos. Eu jurei lealdade a este país, não à Ucrânia. A Ucrânia entrou no meu coração em 2014 e se estabeleceu lá definitivamente, começando com o primeiro hasteamento da bandeira. E nesse meio tempo, bem no início de 2014, já era uma ajuda. Ajuda constante à Ucrânia com dinheiro. A última ajuda eu registrei e dei. Isso foi ontem. Mas eu não posso dar nem mais um centavo para o Estado. Hoje estamos com Boris Palante. Com esse advogado, Boris Palante, novamente arrecadamos dinheiro para os hospitaleiros. Cada centavo será destinado para isso. Os valores arrecadados nos últimos anos somam $500 mil americanos. E então eu entendo, quando transferimos para necessidades específicas de pessoas específicas, eu quero lembrar como, desde 2014, eu enviava fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis para os feridos, porque as fraldas eram roubadas. E depois essas fraldas descartáveis que a gente enviava daqui podiam acabar sendo vendidas na feira. Quando lidamos com alguma estrutura ligada ao governo, eu não confio nem um pouco, porque roubam. E esse roubo constante continua há 12 anos na Ucrânia. Roubam. É amargo, doloroso, assustador e parece sem saída, é assim que soa.
E mesmo assim nós fazemos isso porque é um chamado do coração, porque é ajuda humanitária, porque é isso, é isso. E tem muito disso, muito, muito, muito. Você chegou aqui há quase 4 anos. Vocês já tinham visto tudo isso antes, na época em que a guerra já estava acontecendo. Ela começou em 2014, só para lembrar. Aliás, nós também arrecadamos para o Batalhão Donbass, para os ciborgues, para tratamento médico, e tem uma lista enorme, lista. Sem falar que eu pagava para resgatar pessoas em bucha, pagava mesmo. Agora me desculpem por essa emoção, porque quando te mandam uma foto do seu amigo, né, um médico com as mãos amarradas e um buraco na cabeça porque atiraram nela, e você entende, e são tantos pedidos assim, e você paga para resgatar essas pessoas, você paga os socorristas para libertar pessoas, para salvar pessoas. E surge a pergunta: o Estado? Onde estava o Estado nesse momento que simplesmente abandonou seus cidadãos de língua ucraniana à própria sorte? Explique isso para os meus amigos americanos que estão muito decepcionados e simplesmente pararam de ajudar. No bairro onde eu moro, aqui não tem ucranianos em nenhuma casa. São italianos, anglo-saxões, irlandeses. No meu bairro, cada casa tinha uma bandeira ucraniana. Havia bandeiras por toda parte. Eu passei por lá outro dia e não vi nenhuma bandeira. E isso mostra a atitude dos americanos em relação ao que está acontecendo. Eles pararam de acreditar. Como explicar para quem perdeu a fé, como explicar para essas pessoas o que está acontecendo na Ucrânia e por que é assim? Bem, esse momento tinha que chegar e agora ele chegou e chegou muito mais tarde. Eu entendo com que isso está relacionado com aqueles sentimentos que você descreveu. Veja, há muitos motivos para isso. Primeiro, alguém influenciou. Da mesma forma que a KGB fez na Rússia de Putin, agora também incutiram nos ucranianos seus próprios dogmas, só que ao contrário. E agora eles acham que o mundo inteiro é ruim, em particular falam muito mal sobre a América, não apenas sobre Donald Trump, mas sobre a América em geral. E essa característica, esse traço, eu diria até de que todos nos devem alguma coisa. E todos devem nos amar. E se você se desviar disso, nem que seja 1 milímetro, na melhor das hipóteses, vão simplesmente te ofender. Agora você já é chamado de agente do Kremlin, traidor e inimigo. E agora você se deparou com isso. Aqui dá para expandir ainda mais essa questão. Na Ucrânia, as pessoas entendem pouco, pois foi incutida uma mentalidade de perdedor. Não respeitam o sucesso? Não respeitam o sucesso, nem entendem a América e como aqui se trabalha duro. As pessoas pagam impostos. E mesmo assim, como você e eu ajudam o país, que na verdade com esses impostos, como na Ucrânia, deveria conseguir se virar sozinha. Se não é capaz, deveria ter encerrado a guerra antes, por exemplo, em 2022. Era o que precisava ser feito. Mas quando eu falo isso no nosso espaço informativo, é claro que para muitos eu causo irritação, viro inimigo e tudo mais. Você mencionou os hospitaleiros. Isso é uma questão pessoal sua, mas leu sobre a investigação deles? Agora há confusão porque não prestaram contas do dinheiro. Aqui nós trabalhamos com um americano, Ele está lá desde o primeiro dia da guerra. O americano, Stephen Cohen. E tudo passa por ele. É uma pessoa de verdade que está lá, que ajuda, que ensina. Ele é alguém que está na guerra. Ele não pertence a nenhuma estrutura. Ele tem uma empresa por meio da qual tudo passa, registrada nos Estados Unidos. Tudo é transparente até o último centavo. E por isso nós verificamos, sabemos para onde vai o dinheiro, prestam contas para nós de cada centavo. Nós não lidamos com esses United for Ukraine ou qualquer outra coisa, né? Algumas empresas. E isso é um assunto totalmente diferente. Nós não temos nada a ver com eles. De forma alguma, nem com uma única empresa ligada ao governo. Quis deixar claro de imediato, desculpe, só uma observação. Sim, para os espectadores isso será interessante e compreensível. Então é assim que as coisas estão. Agora é o momento. Estou sendo irónico. Na verdade, deveria ter sido feito muito antes de fazer a pergunta: para que essa guerra está sendo travada?
Por que a guerra está acontecendo agora? Se estamos falando sobre os primeiros 5 meses, digamos, de 2022, então é uma guerra existencial de verdade. Mas agora recebemos informações. Eu, claro, já sabia e entendia mais ou menos tudo, mas agora esse escândalo com as gravações de Mindich veio a público. Ou seja, entendemos pelo que está sendo travada a guerra. A guerra é pela empresa Firepoint Zelensky, o barão das armas. Está sendo financiado abertamente por tudo isso. O negócio pessoal de Zelensky e de seus amigos é financiado pela ajuda ocidental. Eu chamo isso de complexo militar industrial de Zelensky. É isso. Mas mesmo assim, isso ainda não causa reação em todos. Claro, a maioria das pessoas já entendeu, mas a propaganda trabalha no sentido contrário. Agora eles dizem: vocês sabem porque eles apareceram? Agora na Ucrânia estão batendo forte na Rússia e a situação da Rússia está ruim. E já foi dada a ordem no Kremlin para espalhar informações sobre a Firepoint. Antes havia uma piada assim: nós roubamos, mas é pela guerra, pela vitória. Agora, esse nós roubamos pela vitória, nós roubamos, mas é pela vitória, já virou realidade. Esse tipo de absurdo chegou. Roubamos pela vitória. Normal. Quando dizemos que isso virou norma e roubar virou norma, e sabe como se chama isso? Me desculpe pela expressão grosseira, mas é como dizem: mijam na sua cara e dizem que é orvalho de Deus. E porque tudo sobre o que não falamos, a gente ali instantaneamente assim mesmo é um ping-pong. Vocês são inimigos do povo. Y. Eu me lembro bem de como gritavam para nós quando estávamos perto da Casa Branca pedindo o Lend-Lease, como gritavam para todos nós que éramos Y. Isso era divulgado pelo embaixador da Ucrânia. Ela não espalhava isso à toa. Ela provavelmente tem ligação com o presidente, provavelmente tem ligação com o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, ela deve ter ligação com alguém. E não era por conta própria que ela dizia isso, mas ela influenciava. Ela dizia: não vão até eles porque isso é Y, essa é a diáspora errada. E toda vez que você ouve sobre o certo e o errado, quando te dão um rótulo, você vai, luta pelo Lend-Lease e te dão um rótulo. Quem é você? E depois apareceu o Ermac, que em julho disse claramente: isso é Y. Isso tudo não é bem assim. Não precisamos de nada disso. Isso foi em julho de 2022. Naquela época, eles pisotearam Victoria's Parks, pisotearam completamente com mentiras. E depois vemos todos esses personagens quando começaram a dizer: vocês estão todos no mesmo esquema, no mesmo pântano, todos eles vieram do Kvartal 95. Como explicar para as pessoas que isso tudo é pizza, que eles estão ajudando a pizza, que eles estão ajudando também no Y, em Kiev, que vieram para roubar o país? Vou lembrar sobre o ex-ministro das Relações Exteriores, não estou falando sobre Omerov. Como é possível uma pessoa ter negócios aqui, milhões? Ele vai lutar pela Ucrânia ou pelos seus milhões? Ele tem família aqui e provavelmente tem todos os documentos para permanecer, a família tem, mas ele não. Só sendo idiota para acreditar nas histórias do Markarova sobre imóveis, sobre se estabelecer nos Estados Unidos, todos eles têm imóveis, todos têm imóveis nos Estados Unidos. E eu lembro vocês, arquivos de Pandora, os arquivos de Pandora, que apareceram no começo de 2022 com todos os números e materiais sobre Zelensky, isso não desapareceu. Só porque pararam de falar, é como uma criança que acha que ninguém vê. É assim que ela brinca de esconde-esconde. Por favor, me explique, quero entender seu ponto de vista. Você não é cidadã dos Estados Unidos da América. Eu sou cidadã? A ajuda vem dos meus impostos e dos impostos de milhões de americanas. Essa ajuda não chega aos destinatários. Como podemos continuar acreditando em um milagre que não existe? Resido nos Estados Unidos e já sou contribuinte aqui, mas não é tudo. Então são os seus impostos que estão sendo usados. Obrigado. Então, seus impostos estão sendo usados para isso. Sim. Aqui temos o direito de perguntar: para onde foi o dinheiro? Onde está o dinheirozinho? Temos esse direito. E aqui vai uma piada. Enquanto você fazia todo esse discurso, sabe, o bom senso saiu do chat. Aqui é um caso em que o bom senso saiu do chat. Vamos usar a formulação mais simples que eu criei.
Se na mesa de negociações uma das principais figuras da delegação que dialoga com russos e americanos em formato tripartite ou bipartite, pessoas que têm negócios de armas, que estão expostas em documentos que dizem que de jeito nenhum pode acabar. Eu conversei lá com o general. Ele disse que se agora houver um cessar-fogo ou um acordo de paz, esse programa especial de financiamento é encerrado. E estamos falando, Helena, de uma quantia de 311, por exemplo, o que está nos documentos, 311 bilhões de grivnias. Isso é aproximadamente quase 8 bilhões de dólares só por um único episódio. Uma quantia enorme de dinheiro foi destinada a armamentos fabricados pela empresa de Zelensky. Então, que motivo uma pessoa teria para negociar a paz na mesa de negociações, buscar um compromisso que é inevitável se ela está ganhando dinheiro com isso? A resposta é não. E podem chamar você de ruim, a mim de ruim ou de muito bons. Mas uma pessoa que está na mesa de negociações não pode negociar a paz, porque a guerra é o dinheiro dela e ela está viciada nisso. Então é uma situação sem saída. Então só há uma saída: trocar o governo. Trocar o governo e convocar eleições. Na negociação devem estar pessoas interessadas em acabar com a guerra. Só depois disso não é mais preciso falar ou cavar fundo em nada. Sobre Umerov, tenho certeza de que ele possui passaporte americano. Essa é a segunda questão confirmada pelas gravações. Agora mencionei as negociações de paz. E uma pessoa cujo centro dos interesses vitais está em outro país, ela tem interesse, ela tem motivação para fazer reformas na Ucrânia, querer alguma coisa, pensar sobre isso? Não. As gravações confirmam isso. Eles se reuniram perto da Rada Suprema, em um apartamento na Grushevskogo com Mindich. Estão tomando café da manhã ou almoçando e falando sobre o orçamento e sobre onde colocar os seus próprios aliados. Aqui está o Estado para você. É preciso deixar de lado esse argumento de que há guerra. E daí? Isso foi motivo para instaurar uma ditadura no país? Isso justificou aterrorizar cidadãos ou sufocar a liberdade de expressão? Não, não foi o motivo. São apenas pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E de outra forma, eles simplesmente não podem e não querem governar o Estado. E a situação agora é extremamente perigosa. Porque antes, quando eu falava isso, me xingavam, insultavam e rotulavam. Agora são apenas documentos na mesa, fatos. E como lidar com isso? E como lidar com isso? Essas pessoas que são contra o fim da guerra. Você ajuda alguns militares que são contra o fim da guerra. Eles ainda acham que é possível derrotar a Rússia por meios militares. Eles acham que é preciso lidar com aqueles de quem não gostam no YouTube. Eu vi postagens, em particular, de um desses personagens. Ele escreve que o Serviço de Segurança da Ucrânia deve agir de acordo com as leis do tempo de guerra. Mas por algum motivo, ele não explica o porquê. Resolver de acordo com as leis do tempo de guerra, seja com Umerov ou com Mindich. Entende? É por isso que a sociedade está tão mal, Helena. Sabe por que digo isso? Neste verão, no máximo em setembro ou outubro, chega o ponto sem retorno. Depois disso, haverá processos irreversíveis na sociedade. As pessoas foram colocadas umas contra as outras pela propaganda. Agora me pergunto, e depois? O país inteiro já sabe. Tudo está calmo e tranquilo. A imprensa mundial também está em silêncio sobre as ações dos centros de recrutamento militar. Pensem por quê. Isso nos faz refletir. Hoje, Úrsula publica no X: estamos fechando um acordo com a Ucrânia sobre drones. Isso é o futuro e tudo faz sentido. Um ótimo projeto de negócios. Já escrevi hoje sobre esse projeto de negócios, porque isso é algo que chama a atenção imediatamente. São dois mundos paralelos. Um é a Europa como um todo, que está disposta a pagar sabe-se lá para quem. E eles pagam, eles ajudam. E ninguém faz perguntas sobre auditoria. Ninguém pergunta para onde vai o dinheiro que está sendo enviado. Eu entendo bem. Lembro quando o bondoso Biden veio. Quando Biden chegar, Biden vai resolver tudo para nós. E dava 1 bilhão aqui, outro bilhão ali, simplesmente dava dinheiro. Todo mundo esqueceu. Obrigada. Que o primeiro quid pro quo foi com ele. Obrigada. Com ela 15 anos. Foi ele quem chantageou com 1 bilhão. E todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu que depois esse dinheiro foi lavado. E eles foram desviados. Esses bilhões que ninguém sabe onde foram parar, porque era preciso calar aqueles que se manifestavam contra o filho do Biden. Disso também esqueceram. Me diga, como quebrar essa falta de compreensão das pessoas que vivem na Ucrânia? Eu entendo, é preciso continuar batendo na mesma pedra. Podemos continuar assim. Tentar quebrar, mas a rocha continua lá.
A rocha é de uma completa falta de compreensão do que está acontecendo, não no globo da Ucrânia, mas no globo terrestre, com a geopolítica, com os interesses, onde cada país tem seus interesses. Mas talvez o comportamento do Trump, não importa o que digam, esteja relacionado ao fato de que ele tinha informações, aquelas que estamos descobrindo agora. Tenho 100% de certeza, Ucrânia. Por isso ele hesitava e não queria dar nada definitivo para Zelensky. Ele não queria lidar com Zelensky. Então conte para as pessoas o que você acha sobre isso e por que não se pode lidar com Zelensky. Continuação. Bem, como primeiro argumento é o que eu já disse. Na mesa de negociações está uma pessoa que não está interessada em acabar com a guerra, e ele demonstrava isso claramente. Recentemente, ele cancelou a visita de Kushner a Kiev. Kushner e Vychrov disseram, vamos para Kiev. Zelensky declara, não sou eu que preciso, eles é que devem vir. Bem, o que mais dizer? A pessoa, com todas as suas ações, como alguém disse corretamente, basicamente liderou a coalizão anti-Trump no mundo. Essa é a missão dele. Ele está sabotando as negociações com sucesso. Sobre a rocha, você disse bem. Tenho uma resposta para essa pergunta. A sociedade agora ouviu falar sobre o Mindish Gate, sobre tudo isso. A sociedade entende que Zelensky não pretende acabar com a guerra, mas, de certa forma, na medida do possível, tenta continuar vivendo sua vida, porque ela já simplesmente se sente condenada, presa em um buraco psicológico profundo, em uma bolha de propaganda. Mas quando isso afetar cada um diretamente, por exemplo, a mobilização feminina ou a mobilização a partir dos 18 anos, ou seja, esse povo na Ucrânia, na Rússia e em todo o espaço pós-soviético só muda quando afetado pessoalmente. Até lá pensam só em si. E quando isso atinge uma grande quantidade de pessoas, como agora essa mobilização desenfreada atingiu os homens, aí os homens já entenderam tudo, tudo ficou claro para todos. Sobre política, então, é preciso esperar por uma catástrofe ainda maior. Se isso não é motivo, eu falei isso recentemente na minha live, mas se tudo isso não é motivo para simplesmente exigir impeachment, fim da guerra, eleições, então o que vocês querem? O que precisam mostrar para vocês? O que precisam contar para vocês? E eu mesmo respondi, é preciso que isso afete cada um diretamente. As pessoas já estão insatisfeitas, mas não reagem como deveriam. Acho estranho que o presidente Zelensky não tenha comentado nada. Os deputados ucranianos já deveriam ter iniciado o impeachment. Ela está escrita de forma muito idiota. É quase impossível levá-la até o fim na Ucrânia. Mas é possível começar para mostrar que, na verdade, isso aqui é uma república presidencial parlamentar ou parlamentar presidencial. Mas isso não acontece. Ou seja, todo esse grande, como posso dizer, coletivo de corruptos, esse grupo do Zelensky, e não só eles, estão destruindo a Ucrânia. Eu venho dizendo tudo isso desde 2022, tudo o que está acontecendo hoje. E daí? E daí? Hoje tudo isso. E o que vem depois? Ele está tentando proteger seus amigos, o presidente da Ucrânia, aqueles com quem ele divide tudo isso. Mas alguns ele tenta punir. Os acontecimentos recentes mostram isso. Ele procura bodes expiatórios, sempre esquecendo que ele mesmo pode acabar sendo o último bode nessa situação. E o povo ucraniano vai tomar alguma decisão. Mas quando? O problema é que o povo ucraniano demora para agir. Ele permitiu que colocassem um jugo em seu pescoço e segue calmamente em silêncio para o abate. Ontem ouvi no programa do Lyubarsky uma cifra de 40 mil presos políticos. Fui procurar. Não encontrei esse número em nenhuma fonte oficial. Por isso você diz que existe esse número. Gostaria de saber de onde vem esse número, de quais fontes e quem o verificou. Porque aparece o número de 600 presos políticos, também é muito, mas não são 40 mil. Eu realmente quero saber de onde vem esse número. Primeira fonte, Nelly Lyubarsky. Ele repetiu isso no programa do Dubinsky. Dubinsky tem advogados para isso. Vou explicar o que esses números incluem. Mesmo que não sejam 40 e sim 20, já é catastrófico. Parece um país ditatorial. Novos artigos foram inventados no início da guerra na Ucrânia. Isso sem contar aqueles que já existiam antes, como traição ao Estado e assim por diante. Durante a guerra, eles inventaram muitas outras coisas. Eles estão tentando reprimir minha família com base em alguns desses artigos, simplesmente inventados. Lembro que levaram minha mãe. Os julgamentos seguem, mas em 1 ano e meio nada avançou.
Não existe um caso, entende? Como é que isso pode avançar para algum lugar? Isso é só uma ferramenta de pressão. E muitas pessoas foram presas por postagens. Recentemente, um homem de 68 anos foi condenado a 6 anos de prisão porque ele escreveu algo desagradável para um amigo em uma conversa privada por e-mail. Algo assim, não lembro ao certo, mas com certa simpatia pela Rússia. Não era anti-ucraniano, mas ele devia estar cansado da guerra. Enfim, era uma opinião pessoal em conversa privada. E foi preso por isso, aos 68 anos, por 6 anos. É quase prisão perpétua. Ouvi isso por acaso, meus seguidores me enviaram. Na Ucrânia há muitos julgamentos por declarações ou escritos. São justamente esses que estão na prisão e no centro de detenção provisória. Acho que foi isso que Dubinsky quis dizer com presos políticos. Além dos deputados e de todas essas pessoas conhecidas. Toda vez que você menciona o nome do Dubinsky, imediatamente te dizem, esse é o PSO russo. Dubinsky, retrato sem retoques. Mas ele também não é totalmente inocente. Inicialmente, ele falava muito, mas de alguma forma acabou entrando no mesmo parlamento. Rado? E entrou para o time do Zelensky. Então, ele sabia. Em ucraniano, é como dizem, viram o que estavam comprando, agora comam mesmo que os olhos saltem. Ele cedeu. E esse compromisso que ele aceitou terminou de forma muito triste para ele. Porque se você não está no time, se você foi contra o time vai te devorar. Sim, mas você acabou de citar dados do Lyubarsky. Isso não significa que você simpatiza com o Lyubarsky. Da mesma forma, quando eu cito dados do Dubinsky, isso não significa que eu simpatizo com ele. Eu sempre escrevi e falei abertamente. Eu, na verdade, não sou fã do que o Dubinsky fazia. Além disso, eu sou categoricamente contra. Até hoje sou oponente político do Dubinsky. Ele está detido, mas as postagens no canal dele sobre política e ações futuras da Ucrânia mostram uma visão totalmente oposta à minha. Ele é cidadão ucraniano, preso político, está há 2 anos e meio em detenção provisória e o julgamento nem começou. Porquê? Não há processo. No julgamento, mesmo que falso, será preciso apresentar algo ao público como prova de que Dubinsky é agente do Kremlin. Mas isso não existe. Se isso existisse, ele já teria sido mandado para a prisão há muito tempo, já teriam o colocado atrás das grades. Eles não conseguem fazer isso. É isso. Portanto, se estamos falando de democracia, como eu entendo, uma Ucrânia correta, democrática, como qualquer país democrático, até o pior canalha deve ter os mesmos direitos e o direito à defesa, assim como aquele que alguém considera o melhor do mundo. Caso contrário, isso já não é mais democracia. Por isso, só posso falar de Dubinsky. Como qualquer cidadão ucraniano, Shufrich também foi preso e só agora saiu do centro de detenção. Foi mostrado que ele tinha alguns artefatos da Segunda Guerra Mundial, mas nada relevante. Ao que parece, também não há um caso consistente. Provavelmente ele fez um acordo e foi solto. Gosto do Shufrich depois disso? Claro que não, como político. E me diga, por favor, qual que é o papel da mídia ucraniana no que está acontecendo? Eu acho que eles compartilham totalmente toda a irresponsabilidade do governo. Além disso, eles provocam as pessoas para que as pessoas caminhem junto com eles. Em resumo, colocam as pessoas em linha. E toda vez que você ouve que vocês estão mentindo, começam a te dizer: todo mundo mente, vocês também mentem. Eu pergunto: em quê? Aqui está um fato, fato, fato. E depois disso já é um axioma. Ninguém precisa dizer mais nada. Eles falam com base nos próprios axiomas. Como lidar com esses fenômenos? Como restaurar o bom senso das pessoas que, além de terem essa TDS, esse ódio ao Trump, baseado no fato de que não têm informação, ainda foram influenciadas por alguém? Então, como conversar com essas pessoas? A maioria de vocês, o público, são da diáspora e não estão na Ucrânia. Vou explicar para eles agora, muitos já conhecem os meios de comunicação ucranianos. Atualmente, 95% dos meios de comunicação na Ucrânia, antes da guerra eram 80%, agora 5% pertencem ainda aos oligarcas. Funcionam de qualquer jeito. 95% estão ligados aos fundos de Soros. Todos têm a mesma pauta e ignoram o abuso dos centros territoriais de conscrição, essa mobilização semifascista, quando 10 mascarados espancam alguém até a morte. Como chama isso? Não é um homem russo, é nosso, ucraniano. Eles não percebem, estão em outro lugar e não veem nada.
Eles não escrevem sobre presos políticos, sobre os imigrantes políticos, sobre os fatos da ditadura, repressões evidentes. Esses temas parecem nem existir. Afinal, o que são os meios de comunicação corporativos? 5 editores processaram informações conforme o interesse do proprietário e meteram isso na cabeça de quem lê, influenciando como ucranianos e pessoas do pós-soviético leem notícias. Leu o título, viu que Elon Musk e Trump são chamados de canalhas e isso fica na cabeça dele. Ele vai conferir a tradução original? Não, claro que não. Bem, 90, todos eles ainda, 90%. É isso que são os meios de comunicação ucranianos, por isso não existe jornalismo. Todos os homens desses meios de comunicação têm dispensa da mobilização. Se falar, vai para a linha de frente. E muitas dessas mulheres, sabe, eu chamo isso de canibalismo. Elas escrevem que em algum lugar membros do TCK espancaram alguém até a morte ou quase e dizem pessoas em uniforme militar. Escreva quem são os militares do TCK e o que significa pessoas de uniforme militar. Essas são as artimanhas deles, entende? Talvez não sejam os caras do TCK, e sim uns caras maus usando uniforme camuflado. Essa é a mensagem. Bom, para mim isso é um absurdo, na verdade. É simplesmente um absurdo, porque a mentalidade de quem vive aqui há muito tempo, e quando eu ouço o que está acontecendo lá, todo esse abuso, surge a pergunta: em que vocês são diferentes da sua vizinha do leste? Porque lá é tirania e aqui acaba sendo tirania também? Como assim? Eu não sei como chamar aquele regime que existe agora na Ucrânia. Nós também vemos e observamos como Kiev está festejando, como todas essas cidades estão festejando como se fosse a última vez, como os restaurantes estão lotados e em número de Bentleys, Kiev ocupa o 3º lugar no mundo. De onde vem o dinheirozinho? Passo o tempo todo pensando, onde está o dinheiro? Esse dinheiro eu vejo as casas, as mansões que esse governo está construindo. Aqui pessoas muito ricas constroem coisas assim, que ganharam dinheiro, que têm muito dinheiro, ganham honestamente. E elas pagam impostos. E aqui, de onde vem o dinheiro? Você não criou nada. Você não fez nada. Você não fez nada. E depois eu vejo o Pritula do United 24, que arrecadava dinheiro para drones, e agora investe em startups americanas. Ele tem patrocinadores. Lá ele ganha bilhões. Ele tem patrocinadores, entre eles o Walmart, por exemplo. Isso com certeza é muito dinheiro. E as outras equipes. E ninguém verifica onde está essa startup, registrada na Califórnia. Isso é de uma pessoa que arrecadava dinheiro para drones e que também tirou uma boa parte para si mesma. Não é nenhum altruísta, você entende? Isso acaba desacreditando qualquer tipo de ajuda. Quando pessoas assim começam a arrecadar, dá vontade de perguntar para eles. Eles não vão responder, só inventar desculpas. Como agir nessa situação? Quando uma pessoa da Ucrânia ou dos Estados Unidos arrecada dinheiro para seus próprios negócios, seus próprios fundos, a pergunta é: onde você paga impostos? Sobre o que você arrecadou ou ganhou? De onde vem a sua equipe? 120 pessoas ou até mesmo Scottel, quanto você paga para eles? Bem, vocês entendem perfeitamente, vocês vivem no nosso país, neste país. Vocês conhecem o negócio e devem prestar contas. Cada centavo ganho exige pagamento de impostos. Se for especificamente o caso do Pritula, é preciso deixar claro para os espectadores: Pritula não é um ator político. Por trás do Pritula está o mesmo fundo do Soros, Pinchuk, o melhor amigo do Soros na Ucrânia, seu, como posso dizer, representante na Ucrânia. Ele é parceiro dele, ele é simplesmente parceiro dele. Sim, Pritula tem laços familiares com um oligarca muito influente, com Kamutinik, mas politicamente isso é mais a linha do Soros. Quem é Pritula sem o fundo? Pergunta isso ao meu pessoal e audiência. Então, quem é Pritula sem o fundo? Um ator de quinta categoria, com humor cafona e grosseiro em algum canal do Pinchuk. Para quem é esse tipo de humor? Chamo isso de humor de baixo nível. E agora chegamos ao ponto em que Pritula, às custas do sangue das pessoas e com o dinheiro dos outros, criou para si, ou melhor, criaram para ele com essa tecnologia, um índice de popularidade política. Se o seu fundo movimenta bilhões de grivnias, logo recebe proteção dos serviços secretos. Você tem segurança, estrutura, tudo. Eles dão dicas sutis aos empresários que acabam obrigados a pagar
Havia muitas dúvidas sobre o satélite e os preços superfaturados. Porém, o comportamento de Pritula nas redes sociais intimida, com frases como "os caras da inteligência militar ucraniana vão te pegar agora". Ele ofende as pessoas com palavras que nem quero repetir ao vivo, já espalhadas por aí. Sobre mim, ele escreve "Derj zradu", ou seja, traidor da pátria. Então vai apresentar uns documentos e conta pra gente. Mostra um fato de traição à pátria. Dê o exemplo e vá para a linha de frente. Isso é outro assunto. Ele tem problemas de visão, assim como eu, que tenho miopia forte. Ele disse que quase não enxerga de um olho, igual ao Sternenko. Na verdade, tudo isso é fachada do Estado profundo ucraniano que existe como nos Estados Unidos e está ligado aos democratas. Isso faz parte dos serviços secretos, é uma estrutura muito complexa. Também não é homogénea. E o Pritula é uma das suas fachadas. É claro que ele está de olho em um cargo político importante. Mas isso faz sentido quando uma pessoa que não era ninguém foi transformada em uma figura política graças ao fundo. Se as pessoas caem nisso, nem o que posso fazer. Só forneço informações e ofereço uma alternativa, como fiz. Mas se uma grande parte das pessoas hoje na Ucrânia está pronta para te atacar por causa do Pritula, como você vai explicar isso para elas? Eu já disse para você, o bom senso saiu do chat. E qual é a raiz de tudo isso que estamos discutindo há meia hora? E em cada uma das suas perguntas é aí que está a raiz. Hoje na Ucrânia, se você expressar uma opinião um pouco diferente, ela nem é considerada. Vão te ofender, te mandar embora e acabou. E não conseguem discutir. Vamos fazer um debate, eu já propus 1000 vezes. Posso propor isso ao Pritula agora e fazer uma transmissão ao vivo para evitar cortes. Moderador independente. E vamos debater. Você apresenta seu ponto de vista e suas opiniões sobre a Ucrânia. Eu apresento as minhas. E que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Não há debate. Zelensky acabou completamente com o debate. Com certeza, Putin é exemplo para Zelensky. A mesma metodologia foi usada na Ucrânia, só que em um ritmo acelerado. É realmente assustador ouvir isso, porque quando você pensa no significado do que foi dito, você se sente desanimada, mas de jeito nenhum podemos desistir. Posso dizer com absoluta certeza que o Trump percebeu isso logo no começo. No início de 2025, quando ele chegou, ele percebeu e entendeu com quem estava lidando, porque nós temos, digamos, uma agência central de inteligência que fornece todas as informações sobre cada pessoa. Tenho certeza absoluta de que, justamente por causa do que ele sabia, ele não conseguiu enganar o Trump. Trump fala muito. Esse é o outro lado da moeda. Não deveria ter falado tanto, não deveria ter prometido tanto, porque o tempo todo cobram dele aquelas 24 horas. Essas 24 horas meio que abalam a confiança. Mas, ao mesmo tempo, temos nossos próprios interesses, nossas prioridades nos Estados Unidos e America First. Está claramente e nitidamente formada. Foi formulada a doutrina Monroe, que surgiu no mês de janeiro. E agora temos mais uma confirmação quando disseram que 5.000 tropas seriam retiradas da Alemanha. Todos, de alguma forma, começaram a reclamar. Esqueceram. A primeira retirada das tropas foi em 2012 a 2014 e quem fez isso foi o Obama. Ele estava retirando as tropas. Depois ele aumentou um pouco o contingente e em 2017 o ex-secretário de Estado Stoltenberg agradeceu a Trump por ter devolvido a brigada de tanques que ele havia retirado. Mais algumas brigadas que foi o Obama quem retirou, com suas revoluções coloridas, com a conivência com o Irã, para quem era urgentemente necessário pagar esses bilhões em dinheiro vivo que estavam retidos há mais de 40 anos. E o Irã ameaçava, era o Irã que ameaçava. Os juros tinham acumulado lá. E então estamos falando sobre isso, mas na verdade ninguém diz nada e continua em silêncio, colocando a culpa no Trump, mas o Trump só falou sobre 5.000 que seriam retirados da Alemanha. Aqueles que de fato foram retirados para a Alemanha em 2020, ele simplesmente restaurou o status quo que existia antes. Hoje, ou melhor, ontem, o secretário de Estado Rubio, ao vivo na Fox News, no programa Fanati, foi obrigado a fazer uma pergunta incômoda na cara da Europa. Quando pedimos para usar suas bases militares, eles não respondem. Então, por que estamos na OTAN?
Você deve fazer essa pergunta: por que temos bilhões e bilhões de dólares, centenas de milhões de dólares ao longo dos anos, trilhões de dólares e todas essas forças americanas posicionadas na região, se só podemos usar as bases quando precisamos e não nos permitem fazer isso? Essa questão está sendo colocada de forma direta e talvez o Rubio apareça em seguida. Rubio está ao vivo falando sobre a revisão de toda a aliança. Nem mais nem menos. E há insinuações sobre a retirada do contingente americano de cerca de 100 mil militares na Europa. Nem mais nem menos. Ao mesmo tempo, hoje aconteceu um encontro em Erevan. Os líderes europeus, Macron, Starmer, Meloni, von der Leyen e os outros se encontraram com Zelensky. E, como sempre, mostraram o quanto são incríveis. Eles se encontraram no formato de Washington, mas sem os Estados Unidos. Engraçado. Seria engraçado não fosse tão triste. Sem americanos, mas com abraços à Armênia. Na Armênia, quero lembrar que eles se encontraram. Nem estou falando sobre o que eles estavam negociando lá. Mas o próprio fato do encontro na Armênia, justamente naquela Armênia que, junto com Putin, foi parceira na União Econômica da Rússia e na Organização do Tratado de Segurança Coletiva desde 1992, no chamado Pacto de Tashkent. Era a Armênia. Agora deles. Presidente Pashinyan começou a se afastar um pouco de Moscou. Mas tem um porém. Eles se encontraram em Erevan e na Armênia fica uma base militar russa em Gyumri. E lá sempre tem aviões, e sempre tem equipamento russo, e de lá sempre está indo alguma coisa para o Irã. E como os Estados Unidos devem reagir a isso? Como agir lá, em um país onde há uma base militar russa com aviões, com tudo, e até 2044 eles não podem tirar nada de lá? Como o presidente da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, pode ir para lá? Como os líderes dos países da UE e da OTAN podem ir para lá? Para mim, essas coisas anulam absolutamente tudo o que eles fazem. Ou eles não entendem, ou estão provocando, ou são idiotas. Qual é a sua opinião? A pergunta deve ser feita sobre a própria guerra em si. Como é que Zelensky pode visitar um país onde há uma base militar russa e ninguém sequer tenta atirar nele? Isso mostra que há um acordo informal sobre a imunidade pessoal. É claro que isso existe. Ambos colaboram, por isso alguns bairros de Kiev onde vivem não são bombardeados. E Zelensky certamente deu a mesma garantia aos russos. É isso. E veja, essas são as pessoas que tomam as decisões e elas não vão morrer nem suas famílias. Pessoas sem poder de decisão na linha de frente são tratadas como descartáveis por ambos os lados. É nisso que sugiro refletir primeiro. Como já disse, não é à toa que Trump chama Zelensky de PT Barnum pelo encontro deles lá. Zelensky agora é um presidente ilegítimo que ao mesmo tempo é gerente de vendas da empresa Firepoint. É assim que vejo. Ele viaja oferecendo armas e drones por todos os lados. E consegue vendê-los com sucesso. E só. Para a Europa é um bom negócio. Eles e Putin negociam recursos energéticos ao mesmo tempo. Eles compram drones baratos de Zelensky, feitos por mão de obra barata na Ucrânia. Para eles, a Ucrânia não é um país, mas uma zona tampão entre o mundo civilizado e Putin. Enquanto eles se rearmam, a Ucrânia será o colete à prova de balas e escudo da Europa, entre outras coisas nojentas. Para mim é nojento chamar meu país de escudo, colete à prova de balas, porco espinho de aço. Isso é repugnante. Ninguém perguntou, vocês querem que a Ucrânia vire um porco espinho de aço? E todos os erros que eles cometeram em sua política, esses líderes europeus, eles simplesmente tentam jogar a culpa no Trump, dizem, é por causa do Trump. Eles mantêm a população com medo, dizendo que Putin atacará amanhã. Que Putin vai atacar o quê? Entende? Num dia dizem que Putin já está prestes a atacar a União Europeia ou o Báltico, né? Os países bálticos, e no outro dia dizem que a Rússia está à beira do colapso econômico e que Putin já está perdendo o poder por lá. Então decidam-se, ela vai atacar vocês a qualquer momento e abrir dois frontes ao mesmo tempo ou ela está desmoronando? Ou seja, tudo isso é um absurdo, né? Um conluio. Por isso a mídia europeia nem cobre. Me diga,
Existem algumas vozes sensatas e razoáveis na Ucrânia que ainda não foram presas, mas que podem falar a verdade para que os ucranianos entendam sobre o que estamos falando? Porque quando já é o segundo dia, agora já o terceiro, aparecem nomes como Sternenko, Prítula, Karas, Mikhailova, Podolyak, Beletsky, Berlinskaya, Monova e todos esses sobrenomes. E depois ouvimos falar do enigmático Andrei, do Vova das gravações de Pindit. Nós entendemos que surgem tantas perguntas entre as pessoas que tentam entender essas questões. Quem são todas essas pessoas? Por que eles não são responsabilizados judicialmente? E por que é possível permitir ser violentado assim, como fez o povo ucraniano? Daquele governo que chegou ao poder em 2019? Bem, primeiro, não existe e não pode existir nenhuma voz na Ucrânia fisicamente falando. Isso é fisicamente impossível, assim como na Rússia. A resposta para a segunda pergunta é a mesma. Você pergunta até quando as pessoas vão aguentar, até quando os russos suportam Putin. É tudo igual. Quando você constrói uma ditadura, existe um momento, um ponto sem volta, depois do qual as pessoas já não podem fazer mais nada. Elas não podem sair às ruas, não podem, não existe vida política, não existe nada, nem liberdade de expressão. Putin fez isso na Rússia. Porque não houve grandes protestos contra a guerra na Ucrânia. Foram poucas estrelas do show business que saíram da Rússia, como Pugacheva e Makarevich, que só falaram alguma coisa, todos os outros apoiaram isso e ganham dinheiro com isso. O mesmo acontece na Ucrânia. As estrelas do show business apoiam Zelensky e simplesmente ignoram o que está acontecendo no país. Entende? Para eles é um bom dinheiro negócio, tipo ir coletar doações e, nesse contexto, organizar uma turnê internacional. E, na verdade, é assim que funciona na nossa sociedade pós-soviética. Seja mais discreto, não se destaque. Hoje o poder é este, então vamos apoiá-lo. Ontem era Yanukovych, hoje Zelensky, amanhã qualquer um, se for vantajoso. O método é o mesmo. Putin é o modelo de referência para Zelensky. Nada é diferente e as pessoas estão tão oprimidas quanto na Rússia. Agora é muito difícil mudar isso. Muito difícil, mas possível. Diga, é difícil mudar, mas é possível. Já houve algumas tentativas. Bem, eu estou tentando. Você está tentando daqui a que nada te ameaça, graças a Deus que você está aqui. Lá as pessoas ficam sentadas e têm medo até de dizer uma palavra. Então eu leio os comentários sobre o que, por exemplo, eu escrevo e falo. Eu sempre enfatizo, eu ajudei e continuo ajudando. Mas chega um momento em que olham para mim como se eu fosse louca e perguntam: quem você está ajudando? Eu falo com as pessoas que sofrem diretamente. Porque lá estão os familiares, os entes queridos, lá estão os amigos. Me dizem que é desrespeito comigo. Respondo: está na consciência deles, não na minha. Aqui está Denis Yelisevich, que veio e grita pelaquele país que não o escuta. Como você acha? Quantas pessoas vão te ouvir e entender o que você diz? Porque às vezes me parece que você está falando Swahili para eles. Centenas de milhares de pessoas me apoiam na Ucrânia. Não há ameaça, isso é muito relativo hoje em dia. Minha família vive na Ucrânia. Já falamos da minha mãe, abriram um processo criminal contra você, por isso tudo é relativo. Principalmente quando o país é liderado por figuras como Putin ou Zelensky. Já está claro do que eles são capazes, por isso tudo é relativo. Centenas de milhares na Ucrânia me apoiam. Zelensky só é inferior a Putin porque Putin tem recursos próprios. Zelensky não. Ninguém pode dizer a Putin o que fazer, exceto os Estados Unidos e a China. Mas muitos podem, em princípio, dizer isso a Zelensky. Poucos querem, mas muitos podem. Zelensky depende de empréstimos, não possui recursos próprios. É isso. E por isso, algum dia as estrelas vão se alinhar. Olha só, sob pressão dos Estados Unidos, demitiram Ermak. Era preciso acabar com o regime? E então era necessário que as pessoas olhassem para alguns exemplos, ganhassem coragem e saíssem às ruas. Os oligarcas deveriam ter entrado no jogo. Mas na Ucrânia isso não funciona assim. Entende? Esse é o ponto. Faltam pessoas realmente ousadas, por isso não há líderes respeitados. É necessário. Quando os Estados Unidos insistiram ainda em setembro de 2024 para que tirassem Markarova, o que Zelensky fez? Ele lhe concedeu a Ordem de Santa Ana. Isso é algo para se dizer a alguém? Você cuspiu na cara dos americanos, você cuspiu na cara dos republicanos. Johnson exigiu. Johnson é o presidente da Câmara dos Representantes. Eles interferiram nas eleições americanas como puderam.
E mesmo assim, como se nada tivesse acontecido. Como explicar que nos Estados Unidos realmente não querem negociar com eles? Eu não sei quem mais quer, embora agora estejam acontecendo até manifestações por lá. Eles vêm, tentam criar fundações. United for Ukraine. Eu entendo, as pessoas têm boas intenções. Mas a questão é, com o quê? E com quem vocês pretendem trabalhar para ajudar? Eu entendo com quem vocês pretendem trabalhar, com os americanos que estão aqui. Mas a quem vocês pretendem ajudar, se esse dinheiro, todo esse dinheiro que será transferido, não vai chegar às pessoas que realmente deveriam recebê-lo? Essa é a minha opinião. Talvez eu esteja errada, eu não sei. Mas eu tenho a sensação de que é como um buraco no gelo. Você está falando sobre ajuda em nível estatal ou de pessoas como você? Lá trata-se não apenas da ajuda de pessoas, mas de ajuda em nível estatal, do lobby pelos interesses da Ucrânia. Quero perguntar: interesses de qual Ucrânia e de quem? Que interesses existem na Ucrânia? Expulsar, acabar com a guerra, expulsar os russos? Vamos ser realistas. De que maneira isso pode ser feito agora? Eu sou a favor de acabar com eles, assim que for possível. Mas quando falamos agora sobre a realidade, eu quero ver de verdade, quero ouvir um plano real para acabar com a guerra. Depois me falam sobre voltar às fronteiras de 1991, mas isso hoje em dia é utopia. Não, hoje já não se fala mais nisso. Hoje nós já passamos por essa evolução. Primeiro era a fronteira de 1991, depois, como ele dizia, o plano de resiliência, depois uma paz digna. Resumindo, ele sempre mudava as formulações. No fim, tudo é uma farsa. Ninguém quer de fato fazer as pazes. Como você disse, não há plano claro. O ucraniano vive sem saber o que fazemos ou o nosso destino. Dizem que Putin precisa ser derrotado até aceitar negociar a separação pela atual linha de demarcação. Acompanho os indicadores económicos da Rússia e sei o que ocorre na linha de frente. Mas isso não vai acontecer na atual linha de demarcação. E o presidente Trump chega com Kushner, com Vitkov. Existe um plano concreto. Esses 18% de Donbass que controlamos, há muita coisa que pode ser discutida e feita lá. Você sabe sobre a zona de livre comércio e várias outras opções de compromisso. Opções de compromisso, claro, a Ucrânia terá que ceder mais. Não que deva, mas fará mais concessões que a Rússia, já que esta está vencendo. Vamos ser francos, infelizmente. E depois, o Fundo de Bem-Estar da Ucrânia de 800 bilhões de dólares, garantias de segurança que serão ratificadas pelo Congresso. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Não, não serve. Quanto à garantia de segurança, a imprensa e representantes ucranianos apenas permanecem em silêncio. A garantia de segurança especificamente por parte dos Estados Unidos da América. Quero lembrar vocês do acordo de 100 anos assinado com a Grã-Bretanha no ano passado. Vocês ouviram alguma coisa sobre como a Grã-Bretanha está cumprindo isso e o que tem feito? Ela protegeu os portos ucranianos e como ela os protegeu? Só por curiosidade, talvez eu não saiba de alguma coisa. Bem, a Carne decidiu dar 200 milhões e todo mundo diz, obrigada, Carne. Mas o fato é que a OTAN está se desmoronando aos poucos porque não paga como deveria. E os Estados Unidos, 62%? Os Estados Unidos pagam parte do orçamento da OTAN. Surge a pergunta: por que os contribuintes americanos deveriam pagar por tudo isso? É sobre isso que Huber falou. Ele simplesmente expressou abertamente o que 1 milhão de americanos pensam. É difícil explicar isso às pessoas. Já mostrei números e contribuições sobre a OTAN e disse que a América quer que a Europa retome os valores da civilização ocidental. Na Europa, há tentativas preocupantes de limitar a liberdade de expressão. Eles estão interferindo agora nas eleições em países da União Europeia e não só da União Europeia. Ou seja, isso está errado. O que me assusta em tudo isso? Eles agora estão criticando Putin. Para criticar Putin é preciso ter superioridade moral. Esse é nosso erro. E quando vocês agem com os mesmos métodos do Putin, não fica bem. Putin interfere nas eleições.
Putin reprimiu a liberdade de expressão e vocês estão fazendo o mesmo. Trump, Rubio e o discurso de Munique do Vence tratavam disso. Eles rejeitam totalmente. Essa é a questão. Trump impôs tarifas como era de se esperar. Donald Trump Jr. afirmou corretamente: a América não é mais o idiota com talão de cheques, como ela foi tratada por tantos anos. Idiota com talão de cheques. Tipo, nós precisamos e vocês têm muito dinheiro. Toma um cheque. Para você, para você, para você, para você. O Trump simplesmente acabou com isso. Isso se chama bom senso. Tenta explicar isso e logo te chamam de pró-Rússia. Helena, sabe o que mais defendo? A aliança da Ucrânia com os Estados Unidos, parecido com o modelo de Israel. A Ucrânia não terá outra oportunidade de se aproximar dos Estados Unidos? Parceria estratégica. Sim. Parceria estratégica, porque, na verdade, esse seria um modelo muito correto. Claro. Porque a Ucrânia agora está em uma situação em que tem o que oferecer. Mas com esse governo não está claro o que oferecer. Todo o problema é a falta de alternância, essa constante. Eles vieram, eu vim para ficar com vocês para sempre. Eles vieram para tomar o poder permanentemente. Isso é usurpação do poder. Eles dizem, estamos em guerra não há eleições. Bem, depois eles vão inventar mais alguma coisa. A Constituição dá ao presidente ucraniano o direito de ocupar o cargo por 5 anos, apesar de tudo. Estão contando histórias para vocês. O próprio guardião da Constituição está violando a Constituição. E quem na Ucrânia defende as eleições? Só eu, pró-russo. Você consegue imaginar? Em um país supostamente democrático, eu não quero eleições antecipadas, nem derrubar Zelensky, nem revolução. Realize as eleições conforme o cronograma. Você é pró-russo. Então espere, vocês estão lutando pela democracia, então? Vocês querem democracia? Sabe em que ponto todos esses pseudo-patriotas realmente falham? Me diga, a que país você gostaria que a Ucrânia se parecesse? Idealmente, amanhã a guerra acabou. A Ucrânia deveria se parecer com qual país? E na melhor das hipóteses, eles vão começar a dizer América, Suíça, mas todas as ideias deles são como Afeganistão, Irã, Síria. Isso não faz sentido algum. Ou seja, vocês querem que só quem vocês gostam fale. Quem vocês não gostam vai para o paredão. Podemos nem fazer eleições. Cala a boca, não faça perguntas. Rotular pessoas não ocorre em uma sociedade democrática. E é nisso que tudo isso esbarra. E para cada ação dessas, narrativa, tese, já dizem que é pró-Rússia. Assim, assado de todo jeito. Mas o tempo mostra quem estava certo, quem estava errado. E essas histórias de vamos devolver a Crimeia. Não vamos devolver a Crimeia. Disse isso no fim de 2022 e logo me chamaram de pró-Rússia. Mas fico satisfeito ao propor reformas ou relatar algo. Já aconteceu isso 3 vezes. Algumas ONGs vivem fazendo denúncias sobre mim, o que me diverte. Lá tem um blogueiro de língua russa. Falar russo não é crime nenhum. Lá existem narrativas pró-Rússia. Eu analiso a estrutura dessa organização, algumas estruturas semelhantes, os mesmos fundações do Soros, ou seja, está sendo travada uma guerra contra uma máquina dessas. Aqui a questão não é só com o Zelensky. O Zelensky, na verdade, também não é um jogador. Atrás dele estão essas forças. E que as pessoas reflitam sobre isso. Eu entendo você muito bem. Eu só sei de alguns detalhes a mais. Não quero falar sobre isso agora. Cada um, sabe, tem seu próprio fragmento de informação. Só que é muito difícil para todos nós nos reunirmos e juntar as peças num quadro só. Ontem eu ouvi o Lyubarsky. Eu não o ouvi há 2 anos. Ontem eu o ouvi. Se ele, que ficou meio ano na Ucrânia, disse que provavelmente esse projeto precisa ser encerrado. Como ele já está cansado disso. Ele tinha algumas ilusões. Ilusões. E toda vez que a realidade destrói uma ilusão, nesse momento você lembra por que foi embora tantos anos atrás. E toda vez você diz para si mesma, nesses anos todos nada mudou, só piorou. Responda uma última pergunta. Entre quem eu devo escolher? Mesmo que haja eleições. Existe pelo menos um candidato que dê para escolher? Pelo menos alguém para colocar, para que as pessoas possam votar nele. Primeiro, as pessoas precisam esquecer todos os nomes que vocês veem nas pesquisas e de pessoas que já participaram da vida política da Ucrânia. Segundo, se forem realizadas eleições democráticas de verdade, sem aquelas condições prévias idiotas, taxas e outras bobagens que inventaram e tentam impor, as pessoas terão a oportunidade de escolher alguém que realmente represente seus interesses. Se houver eleições democráticas de fato, muitos candidatos novos surgirão.
Não citarei sobrenomes, pois não faz sentido. Não há campanha eleitoral em andamento. Se houver eleições de verdade, isso certamente ocorrerá. Sem dúvida. E Trump colocou uma condição para Zelensky: anunciar as eleições até 15 de junho, até meados de junho. Essa condição já vigora há meses. Em Mar-a-Lago, Zelensky teve uma conversa muito desagradável. Sei disso com certeza. E, como vemos, ele simplesmente está indo contra Trump. Vamos esperar esse prazo final e ver o que acontece. Sim, falta um mês e uma semaninha. Estou esperando muito, porque agora estou esperando para falar sobre a quantidade de coisas desagradáveis. Que toda a merda vai cair agora sobre Trump com bots reforçados e com toda a máquina acusatória daquele governo que está destruindo a Ucrânia agora. Não confundam. Lá existem interesses pessoais egoístas. Quando há interesses egoístas, já não se fala mais em patriotismo. Quero lembrar, aquilo sobre o que escrevi hoje, mais uma vez lembrei as palavras do terceiro presidente dos Estados Unidos da América, Thomas Jefferson. Sobre a árvore da liberdade que precisa ser regada com o sangue de patriotas e tiranos. Legendas feitas por Dima Torzok. Só os patriotas derramam seu próprio sangue e regam essa árvore sozinhos. E os tiranos ganham seus dividendos com o sangue dos patriotas. Denise, muito obrigada. Precisamos nos encontrar mais vezes e fazer uma análise cruzada. Fazer uma análise, porque cada um de nós tem seu próprio ponto de vista. Ao unir esse ponto de vista, obtemos algo mais preciso e melhor. Com isso, sabe, podemos tocar a alma das pessoas. Você está no canal Continente. Elise Elisevich é uma pessoa honesta, decente e de língua russa. Isso é considerado uma falha para ele. Que vive na América e luta pela Ucrânia. Ele não precisa de poder. Ele precisa da liberdade do seu país. Você está no canal Continente. Nós também precisamos de liberdade em nosso país, na Ucrânia e no mundo inteiro, para que todos nós possamos respirar mais facilmente. Tchau. Obrigado.